Salve, salve, torcida tricolor! Estamos começando mais um programa da imprensa São Paulina, desta vez para comentar o pré-jogo de São Paulo e Rentistas do Uruguai. É a estreia do São Paulo no Morumbi na Libertadores. Segundo jogo, ganhamos do Sporting Cristal lá em Lima e agora vamos para esta partida com o Rentistas do Uruguai, vice-campeão uruguaio. E é aquela história, é um time que não tem muito nome, não tem muita tradição, mas vem da respeitadíssima escola uruguaia e a gente tem de respeitar o país que eles representam e o futebol que eles representam. É uma equipe que, bem ou mal, foi vice-campeã do seu torneio nacional, deixou de fora o tradicionalíssimo Peñarol da Libertadores e vem aí já mostrando os dentes na fase de grupos da Libertadores. Já fez o seu primeiro jogo contra o Racing da Argentina e arrancou um empate. É bem verdade que foi um empate em casa, então não foi um resultado espetacular para os Rentistas, mas começou ganhando de 1-0, depois o Racing foi lá e empatou 1-1. Então assim, não dá pra gente descartar e tratar como vitória ganha, esse resultado já resolvido. É um jogo que vai ter que ser conquistado e acho que existe uma pressão em cima do São Paulo, ainda mais à luz do desempenho das outras equipes brasileiras na Libertadores. Tirando o Santos, que tomou a piaba do Boca Juniors, todos os outros times brasileiros tiveram um excelente desempenho nessa segunda rodada, inclusive alguns com placares expressivos, como o Flamengo, a Porcaria, fizeram placares realmente dilatados e que colocam agora a pressão sobre o São Paulo, né? Que é um time badalado pelo desempenho no Campeonato Paulista, mas que ainda precisa se provar diante de adversários mais difíceis e em jogos mais decisivos. Esse é um deles. Não dá pra gente pensar em outro resultado que não seja a vitória. Bom, que time vai pra campo? Basicamente o que o Hernan Crespo tem de melhor. Deve ser Thiago Volpi, Arboleda, Miranda e Bruno Alves. Lembrando que o Léo tá suspenso por conta do vermelhinho que levou contra o Sporting Cristal, então não deixa muita opção ali pro Hernan Crespo. Ele põe o Miranda no miolo da zaga e desloca o Bruno Alves, que normalmente fica no miolo, para a saída ali do lado esquerdo. No meio de campo, os dois alas aí celebrados e um miolo bem criativo. Temos Dani Alves, Rodrigo Nestor, Luan, Martim Benítez e Reinaldo. Expectativa muito grande em cima do Dani, do Reinaldo e do Benítez. Benítez fez uma grande partida contra o Sporting Cristal, não tanto aí no Campeonato Paulista, no último jogo, mas é um cara que tem criatividade, que tem aquela presença de meio de campo, como um meia clássico, e que vai ajudar muito fazendo triangulações com o Reinaldo e também com o Dani Alves do outro lado, e a gente espera um bom desempenho dele mais centralizado pelo meio. E no ataque, Luciano e Pablo, aqui a maior dúvida, ninguém sabe quem é que vai jogar mesmo de centroavante. O Hernan Crespo fez vários treinamentos ao longo dessa semana, chegou a experimentar o João Rojas começando o jogo ao lado do Luciano, chegou a experimentar o Vitor como possibilidade ali também, e o Pablo. Então são as três opções. O Pablo, em tese, é o jogador que fez mais partidas como centroavante. Para mim, na minha cabeça, ainda é o titular da equipe, mas teve dores lombares. Aí a gente não sabe se vai para o jogo mesmo e em que condição ele está. Eu apostaria no Hernan começando com o Pablo e eventualmente trocando ou pelo Rojas ou pelo Vitor, dependendo das circunstâncias aí da partida. Mas eu acho que deve começar com o Pablo se ele tiver condição de jogo. Vamos aguardar, essa é a principal dúvida da escalação. Mas assim, acho que entre Vitor Bueno, o nosso querido Pablo e o João Rojas, eu preferia um centroavante mais de presença, menos o João Rojas, porque eu acho que esse jogo aí, o natural é o Rentistas vir mais recuado e tentando sair para o contragolpe. Então vai ser importante ter presença dentro da área. É melhor você ter um jogador postado ali como o Pablo, uma referência de centroavante, ou o Vitor Bueno, do que ter um corredor, né? Como o João Rojas, que é mais para saída em velocidade. Eu não sei se a gente vai precisar tanto disso, pelo menos no começo da partida, em que eu imagino
que o Rentistas vem para segurar o jogo e tentar sair numa estocada de contra-ataque. Aí cabe à defesa e ao meio-campo estarem especialmente atentos a essa saída quando o Rentistas tomar a bola. Acho que já mostrou que tem dentes, fez gol, empatou com o Racing, não é um time que deve ser desprezado, mas em princípio, se o São Paulo jogar com a mesma disciplina tática, com a mesma seriedade que tem mostrado ao longo das partidas, o que a gente espera é maior posse de bola, controle das ações do jogo e uma caminhada relativamente tranquila para a vitória. Esse é o script que a gente gostaria de escrever se o futebol pudesse ser antecipado. Como não pode e tudo é resolvido lá nas 4 linhas, naqueles 90 minutos, a gente não sabe o que vai acontecer, a equipe tem que estar muito focada, muito concentrada, porque esse jogo é muito importante. Né? Estamos falando de Libertadores, é o segundo jogo, a gente fez um ótimo primeiro jogo, mas não adianta nada depois chegar no segundo jogo e jogar fora aquela vantagem conquistada fora de casa. Então, muito foco, eu tenho muita expectativa de uma boa partida, mas o São Paulo ainda precisa se provar, gente. A gente não pode cantar vitória e se deixar contagiar pelo excesso de otimismo, porque o São Paulo ainda precisa se provar. Bom, fiquem ligados no canal, eu volto depois do jogo pra gente comentar os resultados. Um grande abraço e saudações tricolores.